Felipe Aquino nos diz se Adão e Eva existiram. Boa noite, senhores. Hoje eu queria gravar mais um vídeo, aproveitar o final de semana, porque, como eu disse ontem, eu estou extremamente ocupado e gravar vídeo no dia de semana, ainda que eu tentarei, será muito difícil. Então, hoje eu queria gravar um vídeo diferente. O Bruno do Centro Dom Bosco, mês passado, 2 meses atrás, me mandou esse vídeo do Felipe Aquino falando sobre Adão e Eva. E como vocês devem imaginar, é óbvio que teve uma pegada evolucionista teísta, tá? Eu estou devendo há séculos um vídeo inteiro sobre evolução teísta. Só que isso exige tempo, então hoje não vai dar para fazer, tá? Porque já está tarde aqui, eu quero ir dormir. Mas o vídeo do Felipe Aquino tem só 5 minutos. Então vamos assisti-lo e ver o que ele tem a dizer sobre o Gênesis, tá? E fica um adendo que o vídeo é de 9 anos atrás, então eu não sei se o Felipe Aquino ainda tem a mesma ideia, se ele defende a mesma coisa, tá? Mas enfim, se alguém conhecer o trabalho dele melhor, pode me dizer. Mas sendo missa nova, canção nova, eu imagino que o pessoal seja voteísta, né? Vamos lá. Adão e Eva existiram? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam. A igreja diz que sim, Adão e Eva existiram. Quem foram Adão e Eva? O primeiro homem e a primeira mulher. Bom, já começou bem. Então, até agora, ótimo. Claro que houve no mundo um primeiro homem e uma primeira mulher, do qual nós somos descendentes. Então não se pode dizer que Adão e Eva, conforme está na Bíblia, seja uma lenda. Não, não é uma lenda. É sim a narração da criação do homem, da criação da mulher, da criação do mundo. É claro que é uma meio que parábola, uma alegoria, mas... Tá, aí eu já vou ter que parar, porque essa não é bem a realidade, né? É óbvio que a Bíblia, muitas vezes, ela se utiliza de metáforas, mas o texto do Gênesis, como a igreja nos ensinou várias vezes, ele é histórico, tá? Inclusive, eu analisei a encíclica Humani Generis do Pio XII, gastei mais de 1 hora analisando a encíclica inteira, porque ela é sempre utilizada pelos evoteístas para dizer que a igreja permite o estudo do evolucionismo, que a igreja aceita o evolucionismo, etc. E lá tem uma passagem que deixa claro, tá? Apesar de não ter sido o foco exato ali da discussão naquele momento, que o Gênesis ele tem caráter histórico. Mesmo que em alguns momentos ele se utilize de uma linguagem que seja palatável para as pessoas da época, né? Porque eram pessoas simples, mas o conteúdo é histórico, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui... eu deixei aberto aqui, ó. Essa carta... claramente aponta para os... Vou botar meu óculos aqui que eu não estou enxergando nada. Os primeiros 11 capítulos do Gênesis, apesar de, estritamente falando, não se conformarem com o método histórico usado pelos melhores gregos, pelos melhores escritores gregos e latino, de latim e grego, ou para autores competentes da sua época, entretanto, é história, né? Em um sentido mais verdadeiro, tá? Que, entretanto, deve ser estudado e determinado pelos estudado além do que já foi estudado, né? E determinado pelos exegetas, né? Então, o Gênesis, apesar da linguagem, se trata de história e não de uma metáfora, tá? Mas enfim. Mas que tem um fundo de verdade, tem um fundo religioso. Não é um fundo de verdade. O Gênesis é histórico e verdadeiro, tá? Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Não é? Quando diz ali que Deus fez o homem do barro da terra, formou aquele boneco, o que quer dizer aquilo? O homem foi feito dos elementos da terra. Nós somos o quê? O nosso organismo é formado de carvão, de carbono, ferro, zinco, potássio, manganês. Todos esses elementos químicos da natureza, ou seja, da terra.
Entende? Então, a linguagem bíblica, ela não explica a ciência, mas ela coloca uma luz de revelação. Deus fez o primeiro homem, Deus fez a primeira mulher. O que nós não sabemos é quando é que esse homem surgiu na face da Terra. Se foi, por exemplo, há 2 milhões de anos atrás, se foi há 500 mil anos atrás. Hoje a igreja sabe que, a igreja concorda que houve uma evolução. Ah, tá. Óbvio que ia chegar nesse ponto, né? E aí, como bom... enfim, eu não posso usar a palavra... que eu posso usar a palavra, mas eu vou ser generoso, né? Mas seguindo aí a onda do Vaticano II, e para quem cai de paraquedas aqui no meu canal, eu não sou sede vacante, tá? Eu não sou sede vacante, Francisco é Papa. Mas seguindo, né, essa modernidade do Vaticano II e os seus papas conciliares, o Aquino aí vai dizer que a igreja aceita que houve uma evolução, né? Isso não é verdade, né? A igreja, enquanto igreja, jamais o falou. Pelo contrário, alguns papas pós-conciliares, enquanto pessoas privadas, manifestaram apreço pela teoria. Então, em entrevistas, quando perguntados o que achavam da teoria, Papa João Paulo II, até o Bento XVI, Francisco, obviamente, manifestaram apreço pela teoria. Isso não faz, portanto, a igreja estar em conformidade com o evolucionismo, porque os papas, ao contrário do que a vasta maioria das pessoas pensam, eles não são infalíveis todas as vezes que eles abrem a boca, tá? Um papa pode falar bobagem, principalmente em uma entrevista, em que ele não está falando para toda a igreja, né, ex-cátedra. Então, somente em situações muito específicas o papa é infalível, não quando ele dá entrevistas, tá? E o papa, ele não é um cientista, ok? Então, a igreja não aprovou o evolucionismo. O Felipe Aquino está errado. Ele deveria dizer que os papas que ele gosta aprovam o evolucionismo. É diferente, tá? O que é algo triste, mas infelizmente verdadeiro. Essa evolução começou lá há 13,7 bilhões de anos atrás, com o chamado Big Bang, a origem do universo, quando Deus, de uma partícula, uma singularidade, tirou todo o universo. Isso é tão interessante que foi descoberto por um padre cientista da igreja, padre George. Não é que de uma partícula Deus tirou todo o universo, né? Deus criou as coisas ex nihilo, a partir de nada. Então não tinha uma partícula que ele fez criar, né? Ele criou o universo. E eu acho muito temerário a gente já atribuir... óbvio que se o Big Bang for um modelo que realmente está retratando a realidade, e eu não tenho problema nenhum com o Big Bang, tá? Eu acho que o Big Bang é o melhor modelo que nós temos. Eu não tenho problema nenhum com o universo antigo. Então é óbvio que se o surgimento do universo se deu daquela forma, ainda que as equações obviamente nada falam sobre o surgimento, mas sim o primeiro momento do universo, então é óbvio que Deus assim o fez. Mas eu acho muito temerário, né, se a gente se apegar a uma hipótese, a um modelo que pode muito bem ser alterado e já dizer, Deus fez dessa forma, né? Qualifiquemos a nossa frase, né? Por exemplo, a ideia do Big Bang ela é interessante para um cristão porque ela aponta para um começo, o que é totalmente em conformidade com a visão cristã, desde sempre. Lembremos que os ateus e os pagãos, eles sempre, ou em sua vasta maioria, sempre defenderam um universo eterno. Então, quando o Big Bang foi proposto, os materialistas da época ficaram enfurecidos, eles detestaram o modelo, não queriam que ele fosse verdadeiro, tá? Mas, enquanto católicos e enquanto cientistas, por exemplo, nós não devemos, esse modelo se adequa muito bem à visão católica, logo eu vou abraçar esse modelo e defendê-lo a todo custo. Não é bem assim. Mesmo que o Big Bang, vamos supor, caia amanhã, e perceba-se que, mesmo que o universo fosse eterno, São Tomás de Aquino nos diz que ainda assim ele dependeria de Deus, ele precisaria ter sido criado, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, que é algo difícil de se compreender, tá? Mas ainda assim necessitaria de Deus enquanto primeira causa, tá? Então, nós temos que tomar cuidado de criar hipóteses de estimação
e conformar toda a nossa teologia ao redor desse modelo, tá? Temos que ficar sempre com o pé atrás, porque a ciência ela caminha, os modelos podem cair e se alterar, tá? Mas sim, né, o modelo vigente ele muito se conforma com a ideia de um princípio, tá? Um astrofísico belga, né? E dali todos os seres. E sim, né, para aqueles que sempre falam, a igreja, igual aquele vídeo que eu reagi de ontem, né, contrária à ciência, etc. O modelo vigente de toda a física, né, cosmológica aí, é um modelo que foi proposto, de certa forma, por um padre, né? Então, e como eu disse, a genética, tão defendida pelo pessoal evolucionista, ela também foi iniciada por um padre, né, por um monge. Eles foram surgindo ao longo do tempo, milhões, bilhões de anos. Num certo momento da história, um ser evoluiu. Não é um macaco, não é uma borboleta, é um primata. Né? Um homem, vamos dizer assim, muito ainda embrutecido, vamos dizer. Ele foi... Não existe isso, né, Felipe Aquino? Ou você é homem, ou você não é. Não tem como você ter um homem embrutecido que ainda não é homem. Isso fere o princípio da identidade. Tá? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Evoluindo. Não tinha inteligência, não tinha liberdade, não tinha vontade, não tinha ainda o que? A alma imortal. Esse ser foi evoluindo. Então não era homem, né? Porque a definição de homem é animal racional. Então se não tem uma alma intelectiva, não é humano. Num certo instante da história, em que o cérebro dele, a constituição do filho, estava preparada para abrigar o espírito, então Deus criou uma alma e colocou ali. Entende? Aí surgiu o primeiro homem, Adam. Adam, Então veja, essa narrativa dele é o que eu falei, eu vou ter que fazer um vídeo específico, porque cada evoteísta fala uma coisa diferente, né? A versão do Felipe Aquino é como a do Kenneth Camp. Tá? Basicamente, a evolução faz tudo, a evolução é suficiente para gerar um organismo que tem um corpo basicamente idêntico ao nosso corpo, e aí Deus infundiria a alma imortal naquele indivíduo. Tá? Então, essa posição aí do Aquino, ela não se difere em absolutamente nada do evolucionismo ateu clássico. Ele acredita piamente que mutação, seleção natural, deriva genética é capaz de produzir o corpo do homem. Tá? Isso é uma completa tolice. Mais uma vez, nem os próprios evolucionistas fazem a menor ideia de como se deu esse processo. Né? Existem as hipóteses favoritas, alguns vão dizer que começaram a comer carne fez o cérebro humano crescer, mas o próprio Alfred Wallace não aceitava a evolução humana. Alfred Wallace foi o cofundador do evolucionismo moderno junto com Darwin. Tá? Ele não aceitava, porque para ele tinha que haver uma inteligência envolvida na criação do homem, ou na evolução do homem. Ele não era um criacionista. Tá? E ele dá diversas características do homem que não poderiam ter evoluído por seleção natural. Tá? Então, por exemplo, o bipedalismo. Ele fala como que o bipedalismo poderia ter evoluído, uma vez que o quadrúpede ele é muito mais adaptado. Tenta aí fazer uma corridinha contra um chimpanzé e você vai ver que você vai perder. Né? O homem ele não tem pelos, ele não tem garras, ele não tem caninos perigosos, por assim dizer, afiados. Então, o nosso corpo ele é frágil. Então, é contraintuitivo que a seleção natural tivesse favorecido um corpo extremamente frágil em uma savana no meio da África. Isso assumindo que mutações pudessem transformar um organismo quadrúpede em um organismo bípede. Mas um organismo semibípede, assumindo que a evolução vai a saltos, né, ele morre, ele é selecionado contra. Ser semi-ereto, não ser nem quadrúpede nem bípede, jamais seria selecionado a favor. Você não teria uma vantagem contra os seus coleguinhas primatas quadrúpedes. Ter uma pele sem pelos, grossos, protegendo, não vai te ajudar na savana. Tá?
Não ter garras e dentes não vai te ajudar na savana. O que que permite o homem ter essas características e ainda ser o topo da cadeia? A sua inteligência. Mas de acordo com a teoria da evolução, naquele período de tempo o homem não era inteligente ainda. Então ele não tinha como compensar essas fragilidades. Então o próprio Wallace vai concluir que a evolução não pode ter ocorrido no caso do homem. Tá? Então você tem diversos problemas aí. E achar que mutações são capazes de criar essas coisas, então veja que o Philip Aquino ele aceita a narrativa sem sequer questionar. Então ele já aceitou que o homem evoluiu. Tá? E esse problema essa questão da infusão da alma tem problemas metafísicos seríssimos. Tá? Primeiro, que São Tomás de Aquino vai dizer que a criação ela ocorre simultaneamente. A Bíblia ela fala, ali de fato é uma metáfora, porque Deus não tem mãos, ele não pega o barro e forma, né? Ele cria de uma vez só, ex nihilo, pum. Né? Agora, e usando matéria pré-existente, ou ele pode criar a matéria e dela formar. Né? Ele não precisa do material pré-existente, ele pode criar esse material, essa matéria, e daí organizá-la em um homem. Né? Mas enfim, conversa para outra hora. Mas a questão é que ele fala que a disposição da matéria e a forma tem que vir juntas. Então não tem como você criar o corpo do homem e depois a alma. As duas coisas sempre vêm juntas. Tá? Isso é uma coisa, é um erro metafísico crasso. Tá? E se você tivesse um hominídeo adulto e de repente Deus infunde a alma imortal nele, o que você tem é a morte daquele hominídeo e agora a alma foi infusa em um corpo morto. Né? Porque você não pode ter duas almas no mesmo corpo. Então, Deus comete um assassinato. Deus não poderia cometer um assassinato. Mas nessa história aí, Deus mataria o hominídeo lá adulto e colocaria uma alma humana nele. E aí você tem um problema também, né? Porque aquele hominídeo adulto, o corpo dele não era de homem, senão ele seria homem. Então o que mudou do ponto de vista material para agora ele se tornar humano e aceitar a alma? Então alguns evoteístas vão dizer que não, essa última mudança ela se dá no gameta. Então você tem uma última mutação lá no esperma lá do hominídeo, na hora que encontra esse esperma ou óvulo, o que é que seja, e funde, a matéria tem uma nova disposição, porque houve uma alteração material ali e agora o novo ser ali tem a disposição correta para receber a alma imortal. Então eles vão resolver esse problema. Então Adão, nesse caso, nessa história, nessa versão, teria nascido de um macaco. Aí seria criado por um macaco. Tá? Então, você cai em absurdidades, seja lá qual das vertentes de evoteísmo você defender. Tá? E aí você cria o problema de Eva também. Né? Da onde que veio Eva? Mas vamos lá. Antes de eu continuar, deixa ele terminar. Freud quer dizer o quê? Homem. Não é nome próprio, João Francisco, não. Adão quer dizer homem. Então surgiu um primeiro homem. E surgiu uma primeira mulher tirada do homem. A ciência um dia vai explicar como é que foi isso, não é a Bíblia. O quê? A ciência vai explicar como se deu a origem milagrosa de Eva? Olha, não tem como eu não chamar isso de heresia. Não tem como. Eu não estou dizendo que o Felipe Aquino é um herético formal. Tá? Não estou acusando de heresia formal, mas o que ele disse é herético. Vai contra os documentos do Vaticano I. A ciência, ela jamais pode alterar algo que é dogmático. E vejam, nem tudo que é dogmático tem que ter sido proclamado enquanto dogmático. Tá? Aquilo que foi ensinado consistentemente ao longo da tradição da igreja é dogma. E a veracidade de Adão e Eva, a criação de Eva a partir de Adão, e Adão ter sido criado adulto, com conhecimento infuso, isso é tradição da igreja, sempre foi. Cristo faz referência a Adão e Eva.
Toda a história da redenção depende da existência de Adão e Eva. Você tem todo um paralelo de Eva tendo sido tirado do lado de Adão e a igreja nascendo do lado de Nosso Senhor quando ele é perfurado. Jesus é o novo Adão, Nossa Senhora é a nova Eva. A madeira, né, da árvore em que pela madeira caiu o homem, porque por uma árvore, um fruto de uma árvore, nós pecamos, e pela madeira da cruz nós somos redimidos. Então você tem um paralelo claro, e é por isso que o Gênesis é tão atacado. Porque os inimigos da igreja sabem que se você destruir o Gênesis, se você convencer as pessoas que o Gênesis é uma história, que Adão era um cara lá no meio de uma tribo de hominídeos, você destrói o cristianismo. Totalmente. Então isso que ele falou é uma heresia. A ciência vai explicar a origem milagrosa de Eva, mas a ciência não trata, a ciência moderna, ao menos, ela não trata de eventos milagrosos. Então o que ele quer dizer com isso? Olha, veja, deixa eu te dar um exemplo aqui. Em Arcano Divinae, deixa eu ver se eu acho aqui, me dá um segundo. Aqui, ó, Leão 13. A verdadeira origem do casamento, veneráveis irmãos, é bem conhecida por todos. Meu mouse não está funcionando, cara. Pera aí. Bom, eu acho que agora vai dar. Vamos lá. A verdadeira origem do casamento, veneráveis irmãos, é bem conhecida por todos. Embora os difamadores da fé cristã se recusem a reconhecer a doutrina ininterrupta da igreja sobre este assunto e tenham se esforçado por muito tempo para destruir o testemunho de todas as nações de todos os tempos, eles falharam não apenas em apagar a poderosa luz da verdade, mas até mesmo em diminuí-la. Registramos o que é de conhecimento de todos e não pode ser duvidado por ninguém que Deus, no sexto dia da criação, tendo feito o homem do lodo da terra e tendo soprado em seu rosto o sopro da vida, deu-lhe uma companheira, a quem ele milagrosamente tirou do lado de Adão quando ele estava preso no sono. Então tá aí, ó. Você quer algo mais claro do que isso? Então, Felipe Aquino age como as pessoas que Leão 13 está condenando, porque ele está negando algo que não pode ser negado por ninguém. De dizer que a ciência... Tem outro documento aqui, ó. Então, eu citei Leão 13. Se você for De Filius, de Vaticano I, tá aqui, ó. Se qualquer pessoa disser que pode... meu italiano tá enferrujado. Può accadere. Peraí. Eu vou ter que traduzir isso aqui que eu não... Ok. Se alguém disser que pode acontecer que um dia, no progresso contínuo da ciência, possa ser atribuído aos dogmas da igreja um significado diferente daquele que a igreja pretendia e pretende dar, que seja anátema. Que é exatamente o que o Aquino acabou de fazer, cara. A ciência vai te dizer de onde veio Adão e Eva. É complicado, cara. É complicado. Muito complicado. E aí, senhores, fica evidente a crise na igreja, né? E as pessoas que deveriam ensinar, na verdade, quem deveria ensinar os fiéis são os bispos e os padres, né? Uma vez que os padres e os bispos não estão fazendo o que deveriam, cabe aos leigos falar sobre o assunto e ensinar. Por isso que às vezes eu me aventuro a falar sobre isso, ainda que eu não seja a pessoa apropriada a fazê-lo. Mas aí você tem uma pessoa dessa que tem diversos seguidores, famosíssimo, falando uma coisa dessa, meu, é complicado. Entende? E a ciência está regredindo, ou seja, a origem da humanidade, com todo o estudo do DNA, da decodificação do código genético, toda a ciência da biotecnologia, os cientistas estão chegando às origens do homem. Ainda vai demorar, eu creio, ainda bastante tempo. Mas um dia pode ser que o cientista chegue à conclusão, o primeiro homem surgiu em tal lugar, em tal ano, há tantos milhares ou milhões de anos atrás. A igreja não tem dúvida, isso não contradiz o Gênesis em nada. Houve um primeiro homem, houve uma primeira mulher. Você pode encontrar, é óbvio que o estudo, a ciência, ela pode chegar a conclusões
que vão estar em conformidade com a ideia, por exemplo, de ter havido um único casal. Né? Então, os modelos de coalescência, modelos aí de tamanho populacional efetivo que você tenta calcular para o passado, eles não permitem que tenha só um casal, tá? Mas você tem, por exemplo, evidências que que houve pelo menos um bottleneck bem pesado na história da humanidade. Tá? Bottleneck é quando a população se reduz a um número muito pequeno de pessoas, ou de indivíduos. Né? Então, esse tipo de coisa você pode encontrar. Agora, a origem do homem, isso não pode ser demonstrado pela ciência moderna, porque se a origem do homem ela é sobrenatural, então se trata de teologia. Então a ciência moderna jamais pode investigar um evento cuja causa é uma causa divina. Né? Então, o máximo que a ciência moderna pode fazer é encontrar exatamente evidências biológicas que estão em conformidade com o fato de um único casal ter gerado todos os humanos, por exemplo. Tá? Então, enfim. Adão e Eva. Outra coisa importante, este primeiro casal rompeu com Deus. Não quis obedecer a Deus, porque aí já tinha inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, já tinha essa alma intelectiva que nós temos hoje. Entende? Então não se diga que Adão e Eva não existiram. Existiram. Nós não sabemos quando, nem onde e nem como eles surgiram, mas foi... Nós sabemos como eles surgiram, sim. Como eu falei, isso aí está claro na tradição da igreja. Quando eu estou disposto a dizer que não sabemos. Tá? Qual foi... Tem gente que acha que é 6.000 anos. Eu acho que, como já argumentei em alguns vídeos aí, esses hominídeos aí, ditos hominídeos, que eram bipedais, eram humanos. E se você acredita na datação, então, supondo que um Australopithecus fosse um humano, por exemplo, baixo, né, eles eram bem baixos, 1 metro de altura, por exemplo, então a humanidade teria aí pelo menos 4 milhões de anos. Tá? Mas o tempo exato, eu concordo, nós não sabemos. Isso é uma questão de você olhar ao longo da história e tentar encontrar evidências indiretas de uma alma intelectiva, seja por artefatos, né, por pinturas ou ferramentas. Como eu disse, eu acho que o bipedalismo é um acidente essencial do homem, então através dos fósseis você pode tentar. E aí, obviamente, vai depender se você acredita, se você acha que os métodos de datação são efetivos ou não. Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Deus quem fez. Eu escrevi 2 livros que falam um pouco disso. Esse é um deles, O Pecado Original, é um livro que fala disso. Né? Como é que o pecado entrou na história da humanidade através de Adão e Eva? Esse é outro problema, né? Porque se não tem Adão e Eva, você não tem pecado original. Não tem pecado original, toda a vinda de Cristo não faz sentido nenhum, né? Entendeu a seriedade da situação? Nós temos que proteger a verdade a todo custo, no que se trata do Gênesis, porque é o capítulo mais atacado, né, da Bíblia, e não é à toa, tudo há uma razão de ser. Né? Com bastante riqueza de detalhes, com tudo aquilo explicando a criação. O relato bíblico não contradiz a ciência. Por quê? Porque o relato bíblico não é científico. O relato bíblico é um relato de revelação de verdades religiosas. E a ciência vai clareando também. Então, nesse livro também eu procuro explicar com um pouco de detalhes essa riqueza que é a nossa origem. Tá. Bom, é isso, galera. Acabou aqui um vídeo de 5 minutos, eu consegui falar meia hora, mano. Mas, enfim. Acabei falando mais sobre evolução teísta do que eu planejava. Então, fica aí de teaser para o futuro. Então é isso, galera. Muito preocupante. Infelizmente, essa visão dele é a predominante entre a vasta maioria dos católicos. Eu não sou só perseguido pelos ateus, eu sou perseguido pelos católicos também. Eu já dei palestras para comunidades católicas, ainda que a recepção tenha sido, na vasta maioria, excelente.
principalmente entre jovens universitários aí de grandes universidades, eles não acham que você está atacando, né, a ciência é a nova religião, né? Então, é uma batalha ardilosa. E é tudo que eu peço aos senhores é, obviamente, a oração, principalmente. E para aqueles que têm condição e quiserem ajudar com o canal, eu agradeço também, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.